A paz do Senhor, mais uma vez juntos, mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos concluir o livro de Ezequiel. Eu vou ler o versículo 30 ao 35, falando dessa nova cidade, que é a noiva do Senhor. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá, a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Isacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Asser e a de Naftali, representando a noiva do Senhor. Versículo 35. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. E em Apocalipse 21, João, na ilha de Patmos, também teve a visão da noiva do Senhor, que descia do céu. E isso nós podemos ver, sim, em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, quero ler a partir do versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Então, nós estamos falando de pedras preciosas, pedras que brilham, pedras que resplandecem a pureza de Deus. Sim, o caráter, a imagem de Deus, a sua santidade, a sua pureza, o seu amor. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro. E esse ouro, meus irmãos, ele tem uma aparência diferente, porque é semelhante a vidro límpido. Sim, essa cidade reflete novamente a imagem de Deus. Essas pessoas refletem a glória de Deus. Sim. Versículo 19 ao versículo 20. Os fundamentos da muralha, sim. Os apóstolos que representam a mensagem do evangelho, que pregaram sobre a porta que é Jesus. Ele é a porta, sim. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Então, não somente a muralha de jaspe, mas aqui fala que os fundamentos, e esses fundamentos não estão cavados debaixo da terra, mas esse fundamento é visível a todos. Sim, esses fundamentos, todos aqueles que creem na palavra do Senhor, se tornam luz e são visíveis a todos, sim. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, porque agora refletem também a glória de Deus, a imagem de Deus, o seu caráter, aquilo que foi perdido por causa da inflamação do pecado. Sim. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Sim, meus irmãos. E essas
pedras, meus irmãos, simbolizam o povo de Deus na sua totalidade. E eram essas pedras que o sumo sacerdote carregava diante do Santo dos Santos. Isso nós podemos ver em Êxodo. Vamos lá, meus irmãos. Êxodo, capítulo 28, versículo 17 ao 20. Então, no peitoral do sumo sacerdote, ele levava pedras preciosas, que refletiam também a glória de Deus, a santidade, a pureza, a imagem de Deus. Sim. Então, aqui fala no versículo 17, Êxodo 28, 17 ao 20. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. Então, nós estamos falando de portas. Essas portas todas representam o povo de Deus, que agora também refletem a sua imagem, a sua glória. Eles entraram pela porta, que é o Senhor Jesus, o Cordeiro, que derramou o seu sangue por nós, que nos comprou. Sim, meus irmãos. Então, aqui começa no versículo 17, presta atenção. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes. E é isso que está acontecendo. Tudo que Deus permite nas nossas vidas é para nos esculpir, nos lapidar, para que tenhamos a imagem, glória de Deus, brilhando como o sol. Sim, meus irmãos. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Tudo nessa cidade, todas essas pessoas, é reflexo do caráter santo e perfeito de Deus. Porque em Jesus somos cobertos e remidos dos nossos pecados. O Senhor Jesus nos comprou. Meus irmãos, gostaria de ler em 1 João 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Esse é o seu caráter resplandecente. E por isso todas essas pedras preciosas, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, então não temos a glória de Deus, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E foi por isso que ele se inflamou, foi por isso que o Cordeiro foi ferido, por isso ele entregou a sua vida por nós, para que ele pudesse nos purificar de todo pecado. Amém e amém. É isso que está aqui em 1 João. E nós somos pedras preciosas, meus irmãos. Essas pedras são preciosas, transformadas pela pressão e pelo tempo. Sim, estamos sendo lapidados nessa terra. Essa é a obra do Senhor no seu povo puro, lapidado para a sua glória. Amém, amém. Relembrando, Efésios 2,
21 ao 22, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E agora, meus irmãos, vamos pensar nessas pedras preciosas. 1 Pedro, não são qualquer pedras, meus irmãos, são essas pedras que eram carregadas no peitoral do sumo sacerdote. Sim, 1 Pedro 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, pedras que vivem, essas pedras preciosas que receberam a mensagem do Evangelho e entraram pela porta e receberam a glória de Deus, a imagem da glória de Deus, o sol que brilha. Sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus se ofereceu como um sacrifício puro, e nós seguimos o mesmo caminho, uma porta, e por essa porta nos tornamos portas, e por uma grande pérola nos tornamos pérolas do Senhor. Amém e amém, meus irmãos. As pérolas que Jesus amou e que Deus amou enviando o seu Filho. E a noiva, o Senhor Jesus ama a sua noiva. Arrebataste-me o coração, minha irmã noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Meus irmãos, eu gostaria de voltar para Apocalipse 21, versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas. Meus irmãos, nós somos as pérolas do Senhor, ligadas a uma pérola fundamental. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Amém, amém. A praça da cidade, ali no centro está o ouro puro, brilhando, o Senhor conosco. Vidro transparente, meus irmãos. Sim. As 12 portas são 12 pérolas. E uma pérola ali principal, de uma só pérola, vem essas pérolas. E isso é extremamente significativo, porque não existe pérola no templo ou no tabernáculo do Antigo Testamento. Mas a pérola tem um significado muito importante, meus irmãos, porque Jesus também é a nossa pérola. A pérola nasce de uma ferida, meus irmãos, de uma inflamação. Sim. E Jesus se tornou essa pérola. A pérola se forma quando algo estranho entra na ostra, um grão de areia, por exemplo, causando dor. E Jesus se enfermou por nós. Ele carregou as nossas transgressões. E isso causou dor no seu ser, mas ele estava cumprindo a vontade do Pai, porque ele estava nos comprando. Meus irmãos, a pérola nasce de uma ferida. Ela se forma quando algo estranho entra na ostra, causando dor. E para se proteger, a ostra cobre aquilo com camadas de madrepérola, até que se transforma em algo precioso e belo, uma pérola. E nós seguimos o mesmo caminho, porque nós nos sacrificamos por Cristo. Nós seguimos a sua vontade, escolhemos o seu caminho e ele está nos lapidando, como Jesus foi lapidado
Cristo também tem nos lapidado. Meus irmãos, ele se enfermou, ele se inflamou por nós. Ele é essa pérola que foi ferida. Eu gostaria de ler em Isaías 53, versículo 4. Certamente ele, essa pérola, tomou sobre si as nossas enfermidades, esse grão de areia, os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém, amém. E nós também fomos curados. Por quê? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém e amém. Sim, meus irmãos, isto aconteceu. Isaías 53, versículo 4. E o reino dos céus, meus irmãos, é isso que Cristo fez por nós. Essa cidade é o que Cristo fez por nós. E o reino dos céus é comparado ao que Cristo fez por nós. O reino de Deus, ele é comparado a essa pérola. Olha só, meus irmãos, o reino dos céus, essa cidade é isso. Mateus capítulo 13, versículo 45 ao 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, meus irmãos. O Senhor tem nos buscado. O Senhor Jesus se enfermou, ele se inflamou como uma pérola, porque ele buscava outras pérolas. E é ele que é esse negociante. Ele se deu por nós. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, meus irmãos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. O Senhor nos buscou e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. E Jesus foi esse homem, esse negociante, essa grande pérola que se enfermou por nós para nos comprar e negociar as nossas almas, resgatar o nosso espírito. Ele vendeu tudo que tinha. Ele se despiu da glória e majestade, se fez homem entre nós, habitou entre nós. Ele se despiu dos atributos para obedecer à vontade do Pai e nos comprou se enfermando por nós. Porque ele me amou, porque ele te amou, porque ele encontrou essa pérola preciosa. E a imagem de Deus, a glória de Deus é essa, quando entendemos o seu amor. Porque toda insegurança é quando o amor é imperfeito, quando nunca sentimos o amor de Deus por nós. Mas quando entendemos que Deus nos amou de todo o coração, enviando a sua pérola mais querida para se enfermar por nós, quando entendemos que nós somos essa pérola que Cristo negociou e comprou para o Pai, para estarmos diante novamente do Santo dos Santos, podemos sentir esse amor, e o amor aperfeiçoa todas as coisas e nos cura de todas as coisas. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia, e esse foi Cristo,
e procura essas boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. E o Senhor me comprou, o Senhor te comprou, porque nós somos pérolas de grande valor. Amém, amém. E Ele quer estar conosco para todo sempre. Eu gostaria de ler agora em Apocalipse 21, versículo 22. Nessa cidade não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Jesus se inflamou para que pudéssemos estar totalmente na presença do Todo-Poderoso e do Cordeiro. Ah, meus irmãos, Ele nos comprou, Ele deu a sua vida, Ele se inflamou como uma pérola, para que isso acontecesse comigo e com você. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol que brilha, nem da lua para darem claridade. Por quê, meus irmãos? Porque a glória do Senhor nos ilumina, Ele é a nossa luz. Aqui está toda a sua glória e majestade, toda a sua presença na sua plenitude, todo o seu amor, todo o seu caráter, toda a sua paixão por nós, pela noiva, por essas pedras, por esse colar. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste meu coração com um só dos teus olhares. O Senhor nos amou por causa desse olhar, como uma só pérola do teu colar. Sim, meus irmãos. E essas pérolas que Deus ilumina, o cordeiro que é a sua lâmpada. Sim, meus irmãos, isso é o seu amor. A cidade não precisa nem do sol, nem da sua lua para darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações, cada pérola, com a sua própria identidade, a sua própria nação, sua própria cultura. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Porque essa pérola nunca mais será inflamada, e essas pérolas nunca mais serão inflamadas. Nunca haverá um grão de areia nessa ostra. Por quê? Meus irmãos, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações, porque nela nunca jamais penetrará areia alguma. Nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, amém. Essas pérolas e essa grande pérola nunca mais se inflamará. Morreu uma vez na cruz, uma vez por todas, se inflamando por nós e nos resgatou do pecado, nos purificou do pecado, para que nunca mais em nenhuma dessas pérolas houvesse alguma areia, alguma coisa contaminada, alguma mentira, porque somos esse colar, inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somos essas pérolas que transmitem a glória e a imagem de Deus, porque entendemos que o Senhor é apaixonado por nós. Nós fomos realmente amados por Deus. E essa é a palavra do noivo para a noiva. Arrebataste-me
o coração, minha irmã, noiva minha, com quem tenho intimidade. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, um olhar de desejo pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua revelação. Foi apenas um olhar com uma só pérola do seu colar. Jesus, a pérola que se inflamou, ferido de Deus, para que tirasse a inflamação do nosso coração de pedra e transformasse o nosso coração em carne. Amém, amém. E é essa mensagem que eu deixo do livro de Ezequiel, que termina com uma demonstração de grande amor de Deus por nós, por mim, porque Ele me amou e somos pérolas. E todas as pérolas que Ele comprou, que Ele resgatou, Ele deixou tudo, se forma num grande colar de pérolas. E essa pérola simboliza a cidade que desce do céu. Amém, amém. São pessoas que olharam o Senhor, que olharam a pessoa do Senhor Jesus e amaram Jesus. E Jesus as amou. Amém e amém. Que você possa conhecer o amor de Deus no seu coração, porque o amor aperfeiçoa todas as coisas. Quem nunca sentiu o amor de Deus não pode entender as Escrituras. É um toque do Senhor. Nós não somos... quem somos nós para receber o amor de Deus, mas Ele nos deu esse amor. E é isso que é importante nós entendermos. Com um só olhar, o coração do Senhor foi arrebatado. Amém e amém. E Ele faz tudo pela sua noiva. Inscreva o seu nome no livro da vida. Pastor Natanael, que apesar de todas as provações, saibamos que estamos sendo lapidados como pedras preciosas, mas aquela inflamação do nosso coração já foi tirada pelo nosso Salvador, que nos purificou de todo o pecado. Mas mais do que isso, podemos ter certeza que o nosso olhar arrebatou o coração do nosso Salvador e Ele está conosco para todo sempre. Amém e amém. E até o próximo livro. Amém, amém.